1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, do verso 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Pode se assentar. Irmãos, nós vamos, como eu falei, dar continuidade à série Esperança. E para dar título a essa mensagem, como manter a esperança viva. Como manter a esperança viva? Agora eu pergunto a vocês, esperança em quê? Ou em quem? Em Salmos, o salmista, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós lembraremos do Senhor nosso Deus. Irmãos, as pessoas, a humanidade, pelo menos a grande maioria, tem, porque há pessoas que não têm esperança em absolutamente nada, mas a maioria de nós temos esperança em algo ou em alguém. O mundo lá fora tem esperança em muitas coisas. Nós vemos o cenário geopolítico como está, e as pessoas colocam esperanças em determinados líderes de potências. Alguns confiam nas suas carteiras financeiras, nos seus dividendos. Outros confiam nos seus trabalhos, nos seus trabalhos. Outros confiam, enfim, na sua inteligência, na sua capacidade. Mas o que Paulo trata aqui, acerca da esperança, não se trata de nada daqui da terra, nada que é passageiro. Porque por mais que nós venhamos ter objetivos, e é necessário que o ser humano tenha objetivo, porque faz parte da nossa vida, objetivo profissional, objetivo. A gente tem objetivos, a gente não pode andar sem rumo, a gente tem objetivos. Mas os nossos objetivos aqui na Terra não deve ser o fim, A nossa esperança não deve estar propriamente aqui. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar na palavra, na eternidade. E é isso que Paulo, ele trata. Então, só para contextualizar, esse pedacinho do capítulo 4, Paulo, ele traz um ensino e consolo para aquela igreja ali, acerca das pessoas que a palavra trata dos que dormem, mas é uma forma bem mais suave de se falar de morte, Na verdade, aos que morreram. Só para contextualizar, eu peguei um comentário do Hernandes Dias Lopes, que diz assim, do contexto da igreja de Tessalônica, O mundo grego, abre aspas, o mundo greco-romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança. No entendimento deles não havia nenhum futuro para o corpo, pois este não passava de uma prisão da alma. Para eles, a morte era o ponto final
da existência. Então, na cultura, né, deles, eles não acreditavam na ressurreição, né? Para aqueles que não criam, né, em Cristo, a morte era o fim, né? E trazia-se uma profunda tristeza na vida deles, porque e agora, daqui para frente? Depois da morte, o que vai ter, né? E trazendo para os nossos dias, muitas pessoas, elas têm receio da morte, né? Elas têm receio da morte justamente porque não sabem o que encontrar no depois. Elas não sabem o que espera, ou se alguém espera, quem espera, ou se tudo termina aqui. Há pessoas que não creem também na ressurreição, não creem em Cristo, não creem na vida eterna, não creem na morte eterna também. E por isso eu acho que a vida se resume aqui, agora. E a vida dessas pessoas, dessa cultura, era essa. A morte, né, era algo que trazia uma inquietude, né? Até os dias de hoje se debate no meio da filosofia a questão da morte, do pós-morte, né? Há um debate, né? E eles tentam trazer um entendimento do que seria isso, do que seria. Trazem muitas reflexões, mas a palavra nos traz o entendimento. E Paulo, ele trazendo esse consolo, essa carta para esses irmãos, mesmo que eles tenham recebido a palavra do Evangelho, se converteram, eles ainda estavam receosos, porque eles ainda tinham aquele pensamento: poxa, nós recebemos a palavra, nós cremos em Cristo Jesus, mas e aqueles dos nossos irmãos que morreram? Eles não vão ter essa oportunidade de ver Jesus. Aquela tristeza bateu, sabe? E agora, e eles? Poxa, e eles? A gente está aqui, mas e eles que já foram? Como é que vai ser? E aí Paulo, ele fala, ele traz essa luz mediante a palavra, ele traz esse ensino, esse consolo para a igreja, em dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele mostra o retorno glorioso do nosso Senhor com a segunda vida de Cristo, onde arrebatará a sua igreja e todo o olho verá, toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, eles estavam receosos porque os irmãos que morreram, trata-se que as pessoas que se convertiam, seguiam como perseguição. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles estavam tristes, né? Porque como é que vai ser? Acabou para eles? Paulo estava dizendo que não acabou, não é o fim. Então, assim, a esperança que Paulo trata é uma esperança de vida eterna para aqueles que morreram em Cristo e para aqueles que perseverarem até o fim, que estiverem vivos. Então, o Senhor, com corpo glorioso, o Senhor arrebatará a sua igreja. E isso, o apóstolo Paulo estava consolando aqueles irmãos. Então, a gente trazer à memória, eu não sei se vocês já tentaram imaginar, porque mesmo que a gente imagine, vai ser muito superior àquilo que a gente imagina o retorno de Cristo. Mas vai ser algo, irmãos, glorioso. Então, assim, a palavra, ela afirma que o próprio Senhor, olha que amorosidade do próprio Deus, enxugará do nosso rosto toda lágrima. Toda lágrima. O próprio Deus, olha só que, eu falo que graça, né? Mas que amorosidade do Senhor enxugar, né? Alguém já enxugou, ser humano enxugou a sua lágrima? O próprio Senhor enxugará das nossas lágrimas
do nosso rosto toda lágrima. Hoje, nesse momento, nós estamos aqui reunidos, né? Não só aqui, mas várias outras igrejas estão reunidas, né? Orando, louvando ao Senhor. Estamos bem, estamos sentados, temos água, mas há lugares que pessoas estão sendo mortas nesse momento, né? Há lugares que estão se formando viúvas, órfãos, porque a perseguição é ferrenha, as pessoas estão sendo mortas por conta do Evangelho, por amarem a Deus, né? Perseverarem, e elas estão sendo mortas, né? Então, quanto choro não está havendo? Porque mesmo que há essa esperança do retorno de Cristo, há dor, né? Nós somos seres humanos, né? E ver filhos, parentes sendo mortos pelo amor ao Evangelho nos causa tristeza, sim, humana. Com certeza a gente sabe que eles estarão com o Senhor, mas causa tristeza. Mas o Senhor enxugará o rosto de todas essas pessoas que sofrem por perseguição. O Senhor enxugará. Então, eu não sei se vocês conseguem imaginar o retorno glorioso da volta do Senhor. A palavra fala que toda língua confessará. E toda língua todo aquele que zombou de Deus confessará que só o Senhor é Deus. Ele vai olhar e não tem como não dizer que, caramba, eles estavam certos. Aqueles crentes estavam certos. Aqueles que zombaram do Senhor, aqueles que não creram, aqueles que tiveram oportunidade, mas rejeitaram, aqueles que também estão nas igrejas, mas não se arrependeram, culto após culto, vão estar diante do Senhor, vão ver o retorno e caramba, mas vai ser tarde, porque as oportunidades tiveram muitas, mas não houve arrependimento. Então, assim, todo olho verá, toda a língua confessará. Então, o apóstolo Paulo, ele estava trazendo esse ensino, esse consolo a essa igreja, de que a justiça do Senhor será feita, o pecado, e uma vez que o Senhor Jesus ele voltar a arrebatar a sua igreja, nós viveremos com Ele eternamente com o Senhor, com o amor da nossa vida, né? Nós amamos nossos familiares, né? Você imagina viver com quem a gente ama para sempre. É maravilhoso. E se nós amamos ao Senhor, estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo estava consolando essas pessoas através dessas palavras. Mas aí, como manter isso que a gente está aprendendo e que a gente já ouviu várias vezes vivo em nós, na nossa caminhada cristã? Eu separei aqui 4 pontos. Com certeza haveria mais, mas o Senhor ministrou dentro desse contexto aqui 4 pontos. 1 é relacionamento com Deus. Quando Paulo traz aos irmãos o ensino, o encorajamento a terem esperança, porque esse homem ele tinha um relacionamento muito profundo com o Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso... não, estou no 1 Coríntios, ó. É 2 Coríntios, estou ficando doido. Sim, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2, Paulo, ele fala de uma experiência tremenda que ele teve com o Senhor. Ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer, Deus o sabe,
o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então Paulo ele falou nessa carta aos Coríntios da experiência que ele teve com Deus, em que ele foi arrebatado aos céus, e ele ouviu e viu coisas que são indescritíveis, são coisas que ele viu. Então, para que ele tenha tido essa experiência, é porque ele tinha um relacionamento com o Senhor. Irmãos, não adianta a gente manter essa palavra viva se a gente não tem relacionamento com o Senhor. Se a gente não mantiver um relacionamento com o Senhor contínuo, essa palavra, o diabo ele rouba dos nossos corações facilmente, com problemas, com situações, rouba facilmente. Por quê? Porque nós não estamos nos relacionando com o Senhor de forma profunda. Vamos imaginar um cenário caótico, a perseguição, a grande perseguição. Vamos supor que um grupo entre no Brasil e, assim como alguns países, não é permitido mais a Bíblia, mais exemplares como esse. Imagina, tudo é tirado de nós, todas as Bíblias, todos os exemplares, tudo é tirado de nós, né? A Bíblia, então, pelo celular, é retirado, né? Tudo é retirado. Mas, irmãos, ainda que nos retire a Bíblia, os exemplares da Bíblia, a gente sabe o Deus em que a gente serve. Se você tiver um relacionamento com Deus, quem pode tirar o relacionamento que você tem com Deus? Quem pode tirar as experiências que você teve com Deus, que eu tive com Deus? Quem pode tirar? Quem pode tirar a experiência da onde Deus me tirou? Quem pode me tirar? Quem pode tirar de você as experiências que você teve quando no momento da aflição o Senhor te socorreu? Quem pode te tirar? Quem pode te tirar as experiências que você teve no momento da angústia? Quem pode te tirar? Quando Deus se revelou a você, talvez de forma audível, Ele falou com você, ou através da palavra, de forma que você não tenha dúvidas que foi o próprio Senhor. Quem pode te tirar? Mas, se você não tiver relacionamento com Deus, nós facilmente seremos tragados, seremos desfalecidos. E aí a gente pensa num cenário como esse e acha que é algo quase impossível. Mas, gente, o futuro é logo ali. O futuro é logo ali. Quando eu tinha, 10 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, jamais iria imaginar que haveria como a inteligência artificial tem feito nos dias de hoje. Eu jamais iria imaginar na minha infância. Você iria imaginar? Eu via um desenho, eu esqueci o nome do desenho, era um desenho muito futurista, os Jacksons. Eu falava assim, nossa, que legal, mas isso nunca vai acontecer. Gente, tem robô aí, tem robôs com face humana. Jamais a gente iria imaginar. É algo, parece que é de filme científico, né? Quando a gente
olha, eu pelo menos tinha, quando era infância, isso nunca vai acontecer. Mas hoje a gente está vivendo a revolução tecnológica. Então o futuro, irmãos, é logo ali. As coisas estão caminhando para tal. A gente não precisa ser um grande estudioso para entender de geopolítica, para entender o que está acontecendo. Nós estamos caminhando para um cenário obscuro, mas para aqueles que têm relacionamento com o Senhor, eles não podem tirar isso de nós. Eles não podem tirar. Assim como eles tiram lá em outros países os bens das pessoas através das perseguições, tiram tudo, vamos dizer assim, das pessoas humanamente falando, mas aquelas pessoas, os nossos irmãos em Cristo que estão sofrendo perseguição, eles não podem tirar a certeza de que Deus está com eles. Eles não podem tirar. Eles não podem. Eles não podem. Então, irmãos, se não há relacionamento com Deus, certamente iremos padecer. E essa esperança e essa promessa rapidamente é esquecida de nós. Na primeira tribulação, a gente, meu Deus, fica desesperado. Porque se a gente não tem relacionamento com Deus, facilmente seremos tragados. Outro exemplo, do mesmo apóstolo Paulo, se eu não me engano, eu esqueci de colocar aqui, mas quando Paulo ele teve um encontro com o próprio Jesus, ele ficou cego, se eu não me engano, por uns 3 dias. E aí, quando Deus ele manda um servo para falar com ele e orar por ele, encontrou Paulo orando. E muitas outras vezes a gente encontra na própria palavra Paulo orando, intercedendo pelos irmãos, ou seja, era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia a quem ele servia, ele sabia, como 2 e 2 são 4, ele tinha certeza de quem Deus era e de quem ele era diante do Senhor, ele sabia. Então, relacionamento com Deus, irmãos, é uma das coisas que eu vi, que é o que a gente precisa manter e cultivar para que a esperança do retorno de Cristo, a esperança da vida eterna, esteja continuamente viva em nossos corações. Outro ponto que eu vi através da palavra é sobre a renovação da mente. Irmãos, esses irmãos em Tessalônica, eles se converteram após ouvir do Evangelho. Vamos voltar lá em 1 Tessalônica mesmo, só que lá no capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim, o apóstolo Paulo fala assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no espírito, e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homem fomos entre vós por vossa causa. Irmãos, a pregação do evangelho foi feita para esses irmãos, e isso testifica lá em Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente mantém a esperança viva nos nossos corações, primeiro, relacionamento com Deus, segundo, através da palavra. Se a gente é do tipo de crente que só abre a Bíblia nos dias de culto, facilmente, irmãos, essa esperança do retorno de Cristo irá sair dos nossos corações. A gente precisa saber, irmãos, o que Deus ele quer de nós. A gente precisa saber o que Deus ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta,
quem somos nós. Nós precisamos saber e entender o que Deus ele requer de nós através da palavra. Somente através da leitura da palavra a gente vai renovando a nossa mente, transformando a nossa mente e moldando a nossa mente conforme a palavra. Lá em Romanos 12, Romanos 12 também, 12, capítulo 2, se os irmãos puderem abrir, também diz sobre a renovação da mente. É um versículo muito conhecido, mas a gente cita ele novamente. Romanos 12, capítulo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, e aqui Paulo ele fala, né, de como a gente deve conviver, a nossa convivência, a nossa trajetória com os irmãos, a nossa vivência de fé. À medida em que a gente medita na palavra, a gente vai enchendo a nossa mente e se moldando conforme a palavra. A palavra diz que para a gente não ser moldado conforme o mundo, o sistema mundano. O que o sistema mundano diz? É interessante que quando eu tenho um aplicativo de música no Spotify, e aí eu não assino, né, de forma gratuita. Aí toda hora tem anúncio, né? Só que nos anúncios vem e fala assim, voltado para a música, né? Você pode, viver, curtir a vida sem limite. Sem limite, toda hora. Curta a vida sem limite. Mas eles falam no sentido de que, se você assinar o plano do Spotify, você pode ouvir música sem limite. Mas você inculcando isso, viva a vida sem limite, curta a vida sem limite, aquilo vai entrando na nossa mente de uma forma subliminar de que a gente tem que viver de forma adoidado, né? Conforme as músicas, temos todo o tempo do mundo. Nós não temos todo o tempo do mundo, né? Então, a música e todas as outras coisas que regem a nossa vida, né? E principalmente em relação ao mundo, tenta nos moldar mais distantes de Deus. Viver de forma sem Deus, viver a vida doidado, viver a vida sem Deus, loucamente. As várias formas de amar, se é que vocês entendem, né? Então, assim, o sistema mundano, ele tenta nos moldar e, infelizmente, molda a grande parte da maioria dentro da visão deles, que é totalmente antibíblico, anticristo. Mas a grande renovação e a grande revolução, né, não é com paus e pedras, a grande revolução está na meditação da palavra, que uma vez a nossa mente sendo moldada através da palavra, as nossas atitudes, Deus ele vem e nos enche da presença dele e nós conseguimos caminhar na presença dele, dando frutos. E assim, dentro ainda desse mundo corrupto, as pessoas conseguem ver Cristo em nós. Mas através de quê? Da renovação da mente. A renovação da mente. Nós somos bombardeados várias vezes com mensagens subliminares, através de filmes, de músicas. Eu aqui não estou dizendo para vocês fazerem ou não, mas eu estou falando que o mundo está incitando sempre para que nós venhamos ser totalmente antibíblicos, anticristo, entendeu? Com atitudes totalmente mundanas. Mas a gente só vai conseguir entender o que Deus quer para nós e como Ele quer através da palavra de Deus.
somente através da palavra de Deus. Então, eu vejo que aqui a igreja de Tessalônica, a palavra foi pregada a ela, né? Paulo pregou a ela através da palavra e o Espírito Santo os convenceu e eles mudaram de vida, eles mudaram a trajetória, eles deram frutos para a glória de Deus. E Paulo estava dando, através da palavra, consolo. Mas nós precisamos ser moldados através da palavra. E se a gente negligenciar isso, nós iremos cair. Muitas das vezes em que eu tive situações, passei por situações em que eu estava fazendo tudo completamente errado, sabe? Voltando às velhas práticas do pecado. Quando eu me deparei, eu falei assim: Deus, como é que eu cheguei aqui? E a gente olha lá para Apocalipse, quando Deus ele fala: lembra-te de onde caístes e te arrepende. E quando eu olho para trás, eu vejo, foi no dia que eu deixei de orar, foi no dia que eu deixei de meditar. A gente, às vezes, parece que nada vai acontecer conosco. Eu estou firme, eu conheço a palavra, eu faço parte de um ministério, eu já estou um tempo na caminhada. Então, assim, deixar de ler a palavra um dia, tranquilo, dá para passar. Irmãos, talvez um dia sem ler, sem meditar, sem orar, lá na frente pode ser fatal espiritualmente, porque a gente deixa de meditar na palavra, a gente deixa de ter relacionamento com Deus, a gente abre uma brecha que a gente não vê no mundo espiritual, mas isso acontece. O diabo constantemente lança setas na nossa mente, constantemente lança setas na nossa mente, constantemente. E quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de meditar, a gente baixa a guarda e a seta nos atinge. E aí a gente dá vazão ao pensamento, porque tudo começa aqui, né? Que antes de qualquer ato, para cometer o ato, primeiro aconteceu aqui. Então a gente dá brecha aqui, conversa com o diabo, dá brecha aqui, e aí dá lugar à dúvida, entendeu? Dá lugar ao medo, e aí a gente vai dando brecha e vai dando voz ouvidos ao diabo, e aí a gente começa a ter práticas que não condiz com a palavra de Deus. Uma coisinha, deixei de orar, tudo bem. E aí o seu comportamento às vezes com o seu familiar já é outro. Talvez você seja pelo fato de você não vigiar em oração e meditação, na primeira situação você é ríspido com a pessoa que vive com você, você é atravessado no seu trabalho, você começa a dar vazão à carne, a dar vazão, né, à velha criatura. E aí a gente começa a ter práticas que não condiz com a palavra de Deus, entendeu? E se a gente não se arrepender e ser orgulhoso e não se admitir que precisa retornar à oração, à meditação, ao arrependimento, nós iremos avançar em pecado cada vez pior, porque a gente deixou de orar, porque a gente deixou de meditar na palavra. Então, a meditação da palavra é uma das coisas que eu vejo que é essencial para se manter a esperança viva em nós, do retorno de Cristo. Outro ponto sobre como manter é a perseverança. Voltando no texto inicial, 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora no verso 16,
a partir do verso 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora preste atenção. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos. Então, a gente pode até iniciar com Deus, mas se a gente não permanecer, a gente, como diz, nadou na praia e ficou. A gente tem que perseverar, irmãos, perseverar mesmo mediante a uma situação financeira, perseverar mesmo diante de um diagnóstico, de uma doença, perseverar mesmo diante a um cenário político ruim, perseverar mediante a questão que o mundo está passando, perseverar. Deus nos chama a perseverar. Temos que perseverar, irmãos, porque se nós não perseverarmos, a gente vai se arruinar. Tem muitos versículos que falam sobre perseverança, mas eu queria citar o livro de Tiago. E aí, Tiago capítulo 5, eu vou usar até a versão NVI, 5 do verso 7. Tiago 5, do verso 7 ao 11. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, irmãos, é necessário que a gente persevere. Então, assim, Jéssica, não é fácil. De fato, não é. Não é. E a Bíblia diz que, a Bíblia nem fala que seria fácil mesmo. Não vai ser fácil. Mas certeza, como 2 e 2 são 4, que vai valer a pena. Vai valer a pena, porque tudo que a gente abandonou por amor a Cristo, as nossas próprias vontades, que esse é o maior dos nossos desafios, porque eu acredito que o meu maior inimigo sou eu mesmo, são as minhas vontades, sabe? Porque as minhas vontades quer prevalecer. A Eva de vez em quando dá um nada assim e ela quer levantar, entendeu? Então é difícil, mas se a gente tem relacionamento com Deus, busca através da palavra, persevera, o Senhor acrescenta todos os dias a nós a fé e a esperança de que Ele virá. Irmãos, você imagina ter que viver com Deus sem se preocupar de pedir perdão pelos pecados, porque lá não vai haver espaço para o pecado, lá não entra o pecado. A gente não vai precisar se preocupar: ai, meu Deus, pequei. Não, porque não haverá mais espaço para isso. O Senhor irá transformar os nossos corpos,
aonde um corpo glorificado, assim como Cristo foi glorificado, nossos corpos serão glorificados e não haverá mais espaço para o pecado. Não haverá espaço para o pecado. Então a gente vai dizer, graças a Deus. Eu não vou precisar pensar mais no pecado, que não tem mais espaço no pecado no céu com Cristo, não vai ter mais espaço. Então, irmãos, assim, vai valer a pena. Tudo que a gente tem visto na palavra, por mais que a gente imagine o quão glorioso é o retorno do Senhor e quão é glorioso o lugar, a Jerusalém celestial, a Canaã celestial, quando nós chegarmos lá, a nossa expectativa será superada, porque vai ser infinitamente muito melhor estar. Então vai valer a pena cada choro, vai valer a pena cada oração, vai valer a pena cada renúncia, vai valer a pena, mas é necessário que a gente persevere em Cristo, persevere na oração, persevere na comunhão, que é outro ponto que eu vou falar. Persevere, porque vai valer a pena, vai valer a pena. O retorno do Senhor está próximo. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. E é necessário que a gente persevere. E por último, a comunhão. É inevitável, irmãos, você querendo ou não querendo, a gente vai falar de comunhão. Por que eu falo você querendo ou não querendo? Porque, infelizmente, eu não falo só daqui, da Igreja Bíblica Cristã, mas num todo, na igreja no geral, nós, muitas das vezes, somos muito egoístas, né? No sentido de que a minha salvação, eu tenho que ser salvo, a minha salvação. De fato, no final das contas, cada um vai dar conta do seu CPF, fato. Mas a gente também não pode ignorar que muitos que serão salvos, que estão sendo salvos, teve contribuição do coletivo. Entendeu? Porque no verso 18, Paulo ele fecha o capítulo 4, diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aquilo que eu estou falando com vocês, repliquem, falem com outros irmãos. Está falando de igreja, está falando de comunhão, está falando de relacionamento. Na aula passada, no domingo passado, a Isabel falou algo que eu também penso e falo também, que não faz muito sentido você não ter prazer em ser igreja aqui e querer ser igreja no céu. Não tem sentido nenhum. Não faz sentido. E a questão, quando eu falo que nós somos muitas das vezes egoístas, é que às vezes a gente mergulha nos nossos próprios problemas. Somente nos nossos problemas, eu estou passando por isso, Mas, de fato, cada um tem as suas dificuldades. Mas há pessoas que só enxergam os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades, esquecendo da família de Cristo, da grande família de Cristo, em que o dom, a presença de Deus, quando é derramada em nós, e o dom, quando é repartido em nós, é para a edificação da igreja. Que a nossa caminhada cristã não é isolada. A nossa caminhada cristã também é referente a uns aos outros. A gente já falou sobre isso, a gente fala sobre isso. Deus chama de igreja, também chama de corpo. O mesmo Deus que fala que nós somos igreja, também é o mesmo Deus que fala que nós somos o corpo. Entendeu? Você não vai ver uma mão andando por aí, só se for na família Adams. Entendeu? Não vai ver uma mão andando sozinha por aí. Entende? Nós somos o corpo de Cristo, nós dependemos uns dos outros, nós dependemos na nossa caminhada cristã. E quando o apóstolo Paulo ele fala assim, consolai-vos uns aos outros com esta palavra,
Por exemplo, quantas vezes eu fui consolada através de um irmão em Cristo, numa dificuldade, algum irmão falou assim: irmã, persevere na oração, vamos orar por você, persevere. Ou, quando, por exemplo, algum ente querido morre, né? E um irmão nos consola, dizendo que o Espírito Santo venha nos consolar. Então, a gente está sempre replicando a palavra para o irmão com o objetivo de encorajá-lo, né? Ou quando, por exemplo, algum irmão exorta, fala assim: irmão, você está indo por um caminho que não é bíblico. A palavra de Deus não fala isso. A gente está replicando a palavra. A gente está replicando, sempre replicando a palavra, com o objetivo de quê? Da gente ser edificado. E como eu falei, todos nós vamos dar conta do nosso CPF, forma individual, mas o coletivo faz parte também daqueles que são salvos. Porque essa igreja aqui foi instruída através da palavra, porque alguém entendeu o que é o Evangelho, entendeu quem é Cristo e foi lá e pregou. Assim como nós também, alguém orou por nós e hoje a gente ora por alguém, a gente está replicando a palavra, orar uns pelos outros. Então, a comunhão, o relacionamento uns com os outros, como igreja, como grande família de Cristo, faz parte e a gente mantém também essa esperança viva do retorno de Deus. Através de um consolo, através de olha, não fica para trás não, vamos junto, eu estou estendendo a mão aqui, aqueles que, estão caminhando assim, a passos lentos, ou aqueles que pararam no meio do caminho, a gente estende a mão para falar assim: não, você não está sozinho, vamos caminhar junto. Isso é manter constantemente viva a esperança do retorno de Deus. A palavra de Deus fala que há uma promessa, né? E a promessa é vida eterna. A promessa é vida eterna, Irmãos, o Senhor me ministrou através dessas palavras, e aquilo que eu não consegui me expressar, eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando no coração de vocês, mas, por favor, que o diabo não roube essas palavras, tudo aquilo que tem sido ministrado ao longo desse tempo, do coração de cada um de nós. A gente precisa ter relacionamento com Deus, dia após dia. A gente não pode achar que eu só tenho relacionamento com Deus em dias de culto, em dias de celebração. Não, isso não é relacionamento. Isso aí é conveniência. Isso não é relacionamento, poxa. Conveniência é você tratar... eu tenho hora marcada com o meu patrão, com a coisa do trabalho. Isso aí não é relacionamento. Relacionamento com Deus é dia após dia, sabe? São coisas simples. Às vezes a gente pensa assim: o que é relacionamento com Deus? Está lavando a louça, está falando com Deus. Eu aprendi com uma senhorinha que até faleceu, que ela orava acho que pela família, pelo marido, enquanto ela passava a roupa. Falei assim: Deus, enquanto eu estou passando essa roupa aqui, que o Senhor venha amolecer o coração do meu esposo. Quando eu estou lavando a louça, assim como, né, essa água limpa a sujeira, que o Senhor venha limpar o coração. Ela ia citando os familiares. Deus, vai comigo para o trabalho. Senhor, senta aqui comigo, conversa comigo. Relacionamento, gente. Relacionamento. E palavra. Sem a palavra de Deus, a gente não vai entender o que Deus ele quer para a nossa vida e quem nós somos. Que às vezes a gente tem uma visão errada de nós mesmos, mas a palavra vai dizer exatamente quem nós somos. Exatamente. Sem mentir, porque Deus ele não mente. Perseverança. A gente pode até... Quantas pessoas iniciaram, mas não perseveraram? É triste.
mas Deus nos chama a perseverar. E por último, comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus em primeiro lugar, mas somos corpo, precisamos uns dos outros para continuar. Então, que Deus continue ministrando no coração de vocês. Amém? Vamos orar? Ah, Deus. Paizinho querido, ai, Senhor, como eu te agradeço, Senhor, porque como o Senhor é amoroso, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco, porque mesmo mediante as nossas limitações, as nossas falhas, o Senhor sempre se propõe a nos advertir, nos encorajar, nos consolar. E nós agradecemos, nos alegramos em Ti, Pai, por tão grande salvação. Nós nos alegramos em Ti, Senhor, por tão grande promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Nós alegramos em Ti, Senhor, por tão grande palavra, Senhor, por tão grande revelação. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que nenhuma situação adversa venha roubar aquilo que o Senhor colocou hoje nos nossos corações, e nem nos demais dias, Senhor, que o Senhor já tem falado aqui ou em casa. Senhor, que nenhuma situação adversa venha dar lugar à dúvida de quem o Senhor é, do que o Senhor tem para aqueles que perseverarem até o fim, daqueles que amam ao Senhor. Ó Espírito Santo, que nada venha roubar isso de nós, dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, aqueles, Pai, que estão desesperançosos, Senhor, aqueles que, por meio das dificuldades, não têm mais, muitas das vezes, perspectivas, eu peço que o Senhor venha renovar nessa manhã, Senhor, cada coração. E eu estendo essa oração, Pai, não só para os meus irmãos aqui da Igreja Bíblica Cristã, mas todos os demais irmãos espalhados pela face da terra, Senhor, aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão, Pai, por conta das grandes situações sobrecarregados. Deus, se revela a vida deles, Senhor. Teu fardo é leve, suave, Pai. Ó Espírito Santo, se revela a cada um dos meus irmãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Reaviva, Senhor, a esperança, Senhor, da glória no coração dos meus irmãos, Senhor. Reaviva, Pai, a esperança da glória, Senhor, no coração da Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que nós venhamos olhar e focar em Ti, Senhor, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, que nós venhamos, Senhor, como a Tua palavra diz em Hebreus, exortarmos uns aos outros, Senhor, e estarmos constantemente, Senhor, em comunhão, até que o Senhor venha, Pai, ainda mais que sabendo que o Senhor venha. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, reacenda a chama, Pai, aquela chama que muitas das vezes já está apagada nos nossos corações. Reaviva, Senhor, a Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, que não seja somente hoje, Pai, mas que todo dia, Pai, nós venhamos ter prazer na Tua presença, prazer em estar, Pai, sentado e meditar e comer, Pai, do pão da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, se deliciar do banquete que é a Tua palavra, da doçura, Senhor, que é da Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, ter deleite, Senhor, em servir uns aos outros, Senhor, sabendo, Pai, que o nosso trabalho não é vão no Senhor, Pai. Que nós venhamos, Pai, ter prazer na Tua presença, prazer na Tua casa, prazer em se relacionar contigo, prazer na Tua palavra, Senhor, prazer em servir, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, traz esse amor, traz esse entendimento, Pai, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Graças a Deus.